Bom, meus queridos simpatizantes, a ideia de hoje é simples, ou era. A ideia inicial era eu, Pedrinho Coito Bom, escolher a dedo 3 incríveis filmes que eu assistia bastante na minha infância e gostava de assistir com meus primos, meu irmão, meu cachorro que faleceu por causa de uma virose chamada atropelamento de moto, e eu iria resumir e avaliar tudo em uma lapada só, um só vídeo, 3 resumos, 3 análises curtas, pra ver se era bom mesmo ou era só meu autismo deixando a bosta com gosto de chocolate. Só que problemas surgiram, uma tal de preguiça me pegou de jeito. Então decidi talvez fazer uma separação por parte. Essa sendo a primeira parte do primeiro filme, depois o segundo, depois o terceiro, não garantido, tá, chuchu? E a única métrica que eu usei pra classificar qual filme queria vir primeiro é o quão decepcionante eu acho que eu ia ficar depois de assistir. O primeiro é o que eu tenho mais fé que presta, e o último é o que eu tenho quase certeza que tinha que ser executado a tiro. Então hoje o nosso primeiro candidato a esse elenco de joias é um filme clássico de animação que eu tenho pra mim que é igual às branquelas. Ninguém gosta fora do Brasil, mas sei lá, eu não pesquisei. Lucas, um intruso no formigueiro. Então vamos lá, parar de enrolar. O filme começa mostrando as formigas trabalhando na colônia, carregando comida, coisas ordinárias de criaturas assim, enquanto uma formiga mago procura minério no meio das pedras pra fazer uma poção. Enquanto isso tá acontecendo, do lado de fora, o Lucas, o menino do título, tá sofrendo bullying de uma turma de menino. Isso claro porque o Lucas é pequeno, e homem baixo não tem vez nesse mundo. E a vida já tá ensinando ele logo cedo isso. Inclusive tem um moleque muito mais baixo aqui. Se o Lucas tá tomando de graça sendo desse tamanho, esse outro menino devia ser crucificado de ponta cabeça assim que ele dobrar a esquina de casa. Depois que o povo vai embora, o Lucas tá bravo, porque ele é beta e foi mogado. Então ele desconta toda a raiva de 1,60 m dele no formigueiro, cometendo um pequeno genocídio. Foco no pequeno. Pra depois voltar pra casa e descontar ainda mais a raiva na mãe dele. Gritar com a mãe é terapia na Malásia, pelo que eu fiquei sabendo. Tem alguma coisa a ver com eu não achar mais suas cuecas? Não! Então a gente corta pro Mago Formiga tentando fazer uma poção que vai solucionar todos os problemas com o humano. No caso, o Lucas. Aparentemente ele chuta o formigueiro com tanta frequência que a sociedade das formigas começou a colapsar. O filme literalmente fala que os ataques do Destruidor, que é como eles chamam o Lucas, tá cada vez mais frequente. Os ataques do Destruidor estão mais frequentes. Deixando a entender que a exata situação do Lucas sofrer bullying e descontar no formigueiro é rotineiro já. O que nos leva à dúvida, por que você continua saindo de casa só pra apanhar? Tipo, depois disso o pai e a mãe dele viajam e deixa o Lucas com a irmã e a avó louca que acredita em Alien. E adivinha o que ele faz depois? Ele faz de novo, ele sai de casa e fica aguando na grama só pra tomar um rojão no pé. Diabo, fica em casa. Se bem que aí ia apanhar da irmã, então, Jesus, a vida desse moleque é uma merda. Só acho que ele tá matando só formiga por enquanto. Mas enfim, um dos rojões não estoura e é claro que você já pensa que o Vladimir Lucas vai estourar o formigueiro com um rojão, tipo, eu mesmo faria isso, é uma ideia muito foda, mas não. Ele decide usar um outro método. Enquanto o Mago Formiga descobre que batizar a poção no seco não dá certo e tem que molhar antes, senão não rola, o Lucas inunda o formigueiro com a mangueira. Milhões acabam perecendo, incluindo mulheres e crianças, o que não é tão legal quanto explodir, mas tá bom, é legalzinho eu acho. E no meio do ato um detetizador aparece e pede pro Lucas assinar um contrato fingindo que o pai dele esqueceu de assinar antes de viajar. E claro, convence ele usando movimentos explicitamente indecentes pra uma criança ver. Por favor, me limpa! E o Lucas óbvio assina de bobo que ele é. O detetizador vai matar as formigas que o Lucas usa de inflador de ego ferido. Não vai ter como o Lucas se sentir superior se não tiver um formigueiro pra destruir todo dia. É tipo se você chuta seu irmão pra descontar a raiva e alguém oferece pra jogar ele na represa. Tipo, não, você é bobo, é meu irmão de chute, não vai fazer isso não. E logo após a gente pode ver o estrago que o ataque fez. Devia ser muito triste, mas eu não gosto de formiga, então foda-se desse tamanho. Só que o Mago Formiga tem a solução. A poção misteriosa. Ele entra de fino no meio da noite no quarto do Lucas e joga a poção no ouvido dele. E o Lucas encolhe pro tamanho de uma formiga. E ao invés dele simplesmente ser desmembrado ali mesmo, ele é sequestrado e carregado até um tribunal das formigas, onde ele vai ser julgado pelos atos. Sinceramente, se um único indivíduo é o principal causador de quase colapso de uma sociedade inteira e ele é capturado, eu acho 100% razoável a gente voltar um pouco no tempo e usar fogueira como método de resolver assunto. Só dizendo. Mas como as formigas não são selvagens, a rainha decide que elas vão tentar ressocializar o Stalin Mirim, fazendo ele trabalhar na colônia. O que é um ultraje, um absurdo sem tamanho vocês tentarem fazer eu ter empatia por vocês me dando serviço pra eu fazer. Se fosse comigo assim que eu crescesse de novo, eu ia deixar a mangueira ligada no buraco da colônia por uns 5 dias direto. Querem Deus Pai trabalhar ainda mais de graça. Só que o Lucas não tem escolha, e ele vai ser tutorado pela namorada do Mago Formiga, a Ova. Ele é trainee e ela é instrutora. A Ova e o Lucas conversam um pouco, ela tenta entrosar de maneira entrosante, fazendo pergunta esquisita, e ele, como sempre puto e emburrado, respondão chato pra cacete. Então lá vai ele
eles a caminho do novo curso técnico, e quando eles chegam lá, o filme apresenta um outro casal de formiga, composto por uma formiga fêmea e uma outra formiga não fêmea, pois é, muito demais. Os dois vão ser muito importantes pra história. A formiga fêmea foi criada pra alimentar o fetiche dos criadores de mulher bruta que manda no marido, e a formiga macho é pra ser o namorado peidão que tem medo de tudo e gosta de apanhar. Assim eu me apaixono. Mas isso não vem ao caso agora. Como primeiro dia de treino, ele vai passar por um percurso militar que requer trabalho em conjunto com outras formigas. Só que ele é meio difícil de colaborar porque desde o começo do filme ele repete 1000 vezes que não precisa de ajuda. Eu sei cuidar de mim mesmo. Eu resolvo meus problemas. Ele consegue se virar sozinho. Ele fala isso pra mãe, pra avó, pro detetizador, pra ova, pra todo mundo. Que esse é o tema do filme, né? Eu acho. Você não precisa fazer tudo sozinho, tudo bem pedir ajuda, é bom ter amigos e genocídio em massa não é legal. Mas eu esperava que alguém que nunca pede ajuda no mínimo soubesse fazer o básico. Esse traste não consegue nem ficar dentro de casa pra evitar sofrer bullying e fica repetindo que ele consegue resolver os problemas dele sozinho. Eu não preciso de ajuda. O único problema é que você tem a coisa mais evitável do mundo se você ficar em casa ou andar com canivete. Então o treinamento começa e é uma corrida de 2 times pra ver quem chega primeiro. Eu acho que corrida de quem chega primeiro é redundância. E o Lucas continua sendo irritadinho, não querendo a ajuda de ninguém, sendo que ele não consegue fazer nada. Só que sem querer, na cagada, ele acaba criando uma estratégia que ajuda o time dele a ficar em primeiro. E no momento que ele consegue fazer um grupo de seres não odiar completamente a presença dele na Terra, o boss tento joga tudo no lixo logo em seguida. Porque como último obstáculo ele precisa escalar uma parede pra poder levar um pedaço de doce no topo. E ao invés de pedir ajuda, jogar o doce, tentar ser útil, ele senta com cara de emburrado. Depois de decepcionar todo mundo e sair emburrado, um ataque de marimbondo acontece, ou vespa, eu não sei. E é um toma lá da cá do caralho, sequestro, avada kedavra, pedra voando, soco, leitada da cara. E nessa treta toda a ova protege o Lucas de um dos mirimbondo. E o Mago Formiga grita pro Lucas ajudar ela, mas é óbvio que o inutilidade.com não quer saber de vida de formiga e sai correndo. Então o marimbondo carrega ela. O Lucas que saiu correndo é perseguido por um dos marimbondos, só que ele acha a bomba que ele largou no jardim. A bomba que agora tá muito menor. Ele acende a bomba usando os cacos de vidro e explode o pobre do bicho, que ele é trainee de formiga, mas é formado no Hamas, eu acho. E por algum motivo a explosão faz o marimbondo que tava carregando a ova soltar ela. Eu detesto esse nome, que bosta de nome horroroso. É Maria o nome dela agora. O marimbondo solta a Maria e a alcateia de mosquito vai embora. Todas as formigas esquecem imediatamente os 400 atos terroristas que esse moleque cometeu, sendo que não faz nem sentido o que ele fez. A formiga mago solta feitiço e ninguém fala, nossa, que cara pica. Eu não ouvi um parabéns até agora pra esse cara, mas tudo bem. Porque a próxima cena é incrível. É a cena que o Lucas come esterco. É maravilhosa. O grupo tá sentado numa mesa num refeitório, comendo uma bola verde. O Lucas experimenta a bola e acaba gostando. Só que aí quando ele pede mais é revelado que a bola verde é cocô de larva gigante. Tá quentinho, manda ver. Incrível, bravo vice. Só que depois de comer, passar mal, vomitar e conversar, a gente descobre que a colônia tem tipo um Jesus formiga. É a rainha das rainhas, foi ela que começou a linhagem das formigas. E tem toda a história registrada em desenhos. E a profecia diz que um dia ela vai voltar e vai chover néctar do céu e as formigas nunca mais vão ter que trabalhar. Um caô do caralho. Um arrebatamento que ao invés de levar o povo pro céu, traz a vagabundagem pras formigas. Ia ser terrível, ia acabar com o ecossistema isso. E além da rainha das rainhas, eles também têm um satanás desenhado. Um ser maligno com fumaça preta que mata tudo em volta. E nossa, que engraçado, já vi um cabo parecido. Nisso, Lucas percebe que ele praticamente assinou o contrato com o diabo e trouxe o juízo final pras formigas. E convence a ova, a dominadora e o Cook a acompanhar ele em casa. Porque, sei lá por que ele quer ir pra casa. Ele tá pequeno, o contrato nem tá com ele e o exterminador não tá lá. Qual que é o plano, Jumência? Bom, o plano é simplesmente planar usando flor e fazer trauma dump em cima das formigas. Vocês são os primeiros amigos que eu trago aqui. Eu devia ter me despedido da mamãe, só isso. É que eu sou muito idiota às vezes. Nossa, tá bom. Quantos sentimentos. Ai, que vocês são os primeiros amigos que eu trago. Ai, que minha irmã se acha rainha. Ai, que eu não despedi da minha mãe. Tá bom, já entendi que você é um pobre coitado. Eu só não toco violino pra você porque eu não tenho. Mas olha que surpresa, o plano dele até que não é ruim. É meio conveniente demais, mas faz sentido. O que ele quer fazer é ligar pro exterminador usando o cartão que ele recebeu, pulando nas teclas do telefone. Ele digita todos os números, pulando em cima deles, mas no último ele aperta um número a mais sem querer. Só falta mais um número, só quero 7! Porque simplesmente andar até um número era muito difícil. E por causa disso ele acaba ligando pra uma pizzaria e acha que cancelou o contrato com o exterminador. E é engraçado rever esse filme depois de velho e perceber que quando eu era criança eu não entendia o porquê de nada. Eu não sabia o que o Lucas assinava ou por que ele tava ligando pra pizzaria pra falar de exterminador. Eu não entendia metade das piadas. Sério, humano criança é muito limitado, papo reto. Tinha que deixar na incubadora até uns 16 anos mais ou menos, porque antes dessa idade é completamente inútil. Mas enfim, ele acha que cancelou o contrato e logo em seguida o telefone toca e a irmã dele atende e tenta matar a formiga Cookie. Só que a avó do Lucas salva ele, porque ela sabe que o Lucas foi sequestrado e ela acha que foram os aliens.
Tadinha, aparentemente tinha sim alguém preocupado com o menino. Eles voltam pro formigueiro e a formiga mago tá braba porque o Lucas levou a mulher dele pra dar um peão. E ela só voltou de madrugada. Passa uma impressão errada, só que o formiga mago é cabeça fria. Ele não vai lançar um gonorreia explodos ali mesmo pra acabar com a vida do Lucas. Ao invés disso, ele diz que o Lucas vai ficar daquele tamanho pra sempre e se ele achou ruim, ele que se vire pra pegar a Blaze Rod e fazer a poção pra crescer. Porque a poção do mago tá fora de alcance. O Lucas sai correndo, todo tristinho. E a Maria, obviamente, fica bravíssima da Silvia Henrique e acha um absurdo o mago não confiar que o Lucas pode aprender a ser uma formiga. E chamam ele de egoísta, sendo que o cara tava querendo cortar o mal pela raiz. E o mago não sabe que o Lucas é um excluído que só agora começou a se abrir. A única coisa que ele sabe do Lucas, além dos atentados diários que ele cometia contra o formigueiro, é que o Lucas largou a namorada do mago pra morrer na primeira oportunidade. Essa é a única base de conhecimento que ele tem do caráter desse menino. Tudo que o pobre do caboclo tentou fazer até agora é ajudar a colônia. Ele que parou a maior ameaça até então, que era o Lucas, e tá todo mundo tratando ele que nem louco. Mas enfim, a Maria, o Cook e a dominadora vai atrás do Lucas, que tá chorando na frente de um lago, e é perseguido por um sapo cururu na beira do rio. E na hora de escalar uma latinha pra poder escapar do sapo, o Lucas não consegue escalar. Pelo menos não totalmente. Ele até consegue grudar e subir um pouco, que sinceramente é um absurdo, totalmente fora da realidade. Como assim? Só porque ele encolheu, ele consegue subir nas coisas? Tipo, eu consigo aceitar Formiga Mago e Jesus Formiga, mas isso é completamente fora da realidade. Vai perder ponto no final por causa disso. E por ele não conseguir escalar totalmente, ele acaba sendo engolido. E dentro da barriga do sapo tem um vagalume maconheiro, um besouro muito feliz e uma mosca muito mal educada. Dá pra parar de comer, ô coisa gorda? Tá lotado aqui embaixo! Tem também a cabeça decepada de um outro bicho boiando. E pensando agora, se eu tivesse uma moeda pra toda vez que um filme infantil de formiga mostrasse uma cena de cabeça decepada, eu teria 2 moedas, o que não é muito, mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes. Quando tudo parece perdido, nada mais pode ser feito, as esperanças foram todo pro sapo. Quando tudo parece perdido, o mago entra em ação e se deixa ser comido pelo sapo. Eu esperava que ele fosse soltar um feitiço em alguma coisa, mas não. Acontece que o cajado dele é feito de uma madeira que dissolve na água e faz você vomitar se você beber. Tinha aparecido antes na hora que o Lucas passou mal porque comeu bosta, mas eu não achei que ia ser relevante, mas aparentemente foi. O cajado faz a água do estômago borbulhar e ele explode. Nisso, o mago e o Lucas se reencontram com o grupo principal, que decide acampar, e a Maria quer que o mago fique perto do Lucas enquanto eles estão sozinhos, porque existe uma formiga dentro do Lucas. Bem curioso isso saindo da boca de alguém de uma espécie que mata o próprio tipo só por ser de cor diferente. O que, vai ensinar isso pra ele também? Você agora é uma formiga, Lucas. Você deve amar e respeitar todos na colônia e sempre fazer de tudo pra manter a harmonia e a paz. Tirando com as verdes. As verdes a gente bate e joga no brejo assim que cruza a nossa vista. Essa daí você não dá nem bom dia. Se for comentar delas, pra alguém cospe depois de falar, pra não ficar com um gosto ruim na boca. Então o Lucas e o Mago Formiga tem uma cena exatamente igual a do Shrek do burro, em que eles estão vendo a lua e as estrelas e eles conversam sobre a vida, a sociedade, como o Lucas só apanha, porque é claro que ele tem que comentar isso. É praticamente o slogan dele. E é uma conversa que te faz refletir como tudo na nossa sociedade é essencial. Médico, policial, professor, bicheiro, tudo é necessário pra nossa sociedade continuar existindo, mas ao mesmo tempo todo mundo é muito distante. Todo mundo precisa de um médico quando tá passando mal, ou um pedreiro pra rebocar o muro, mas a gente quase nunca tem ligação com essas pessoas além da função delas. Ninguém quer saber o porquê da padaria não tá aberta na segunda-feira porque se importa. Sim, porque se a padaria não tá aberta eu não vou ter pão. Então o problema de uma pessoa só passa a ser um problema de verdade para outras pessoas quando isso afeta ativamente a função dela na sociedade. É uma discussão interessante que eu adoraria discutir, mas eu tenho mais titica pra falar, então não dá tempo. E a cena, apesar de muito boa, tem um furo inadmissível. O mago vê o Lucas bocejando e diz que isso é nojento, que as formigas não fazem isso. Formigas não bocejam? Ah, com certeza não. Só que no final da conversa, o que ele faz? Pois é, inassistível. E no fim, quando eles acabam de conversar, eles dormem sozinhos. Só que quando eles acordam, o resto do grupo também tá lá. E o Cook, quando acorda, vê a formiga gigante, o sinal do arrebatamento. A formiga profeta retornou. Só que não, o que parecia um sinal divino era na verdade uma punição sem precedentes. Isso mesmo, o exterminador, exterminador, exterminador. Volte com sua ex agora, eu estou te controlando neuropsicamente. Foi só daquela vez, foi um erro bobo, ela tava bêbada, ela aprendeu a lição e agora é uma nova pessoa, volte agora. E o Lucas, vendo que ele praticamente assoprou a trombeta do juízo final e trancou o portão do céu pra todas as formigas, ele admite pra todo mundo que foi ele que chamou o exterminador. E graças ao bom Deus que esse filme foi ligeiro nessa parte. Porque sempre tem a parte que o protagonista briga com alguém ou com um grupo inteiro, e aí fica todo mundo de queixinho pra baixo, super triste, fica nessa melancolia do caralho. Aqui não, aqui a ova chora, o drama dura 6 segundos e o
Lucas fala, pera lá, eu sei como que resolve. E aí que ele deixa de ser uma criança chata que só reclama e vira um Mbappé ditador. E bota o plano dele em ação. Que no caso é usar a poção de colher do mago pra encolher o exterminador. E pra chegar no exterminador, a ideia é se juntar com os marimbondos de antes. É emocionante de ver todos os insetos se unindo apesar de suas diferenças e magos do passado pra vencer uma ameaça em comum. Menos as formigas verdes, porque essa daí nem se o mundo explodir eu chego perto, não é não, Lucas? Então o batalhão de helicóptero marimbondo ataca o exterminador que tá sendo atacado por marimbondos sem equipamento, e tá simplesmente tancando. Tudo isso enquanto ouve um MC Aleph no fone de ouvido. Morro do sapo. Vem pro morro do sapo. O Lucas acaba caindo do marimbondo cóptero dele junto com a ova, depois de tomar uma lapada. E a pobre da menina fica presa nas ferragens do marimbondo. Em uma situação parecida com aquela do começo do filme, em que o Lucas foge e abandona Maria, aqui ele cria coragem. O caba põe o marimbondo nas costas e vai embora. Não sei porque ele tá tão preocupado com esse marimbondo em específico, mas tudo bem. Até que pela quarta vez ele se depara com uma parede. O maior desafio do Lucas desse filme inteiro, além de, sei lá, a autoestima dele. Só que dessa vez ele consegue subir na parede, carregando um bicho 10 vezes maior que ele no braço. Muito foda, mas tá todo mundo morrendo ainda. E esse exterminador, o cara é muito foda. O cara nem recebeu dinheiro. O Lucas que assinou o contrato e ele foi coagido a assinar como menor de idade. Mas o melhor é que o cara nem liga. Em nenhum momento ele se mostra ganancioso, falando que quer arrancar dinheiro dos outros. Não, ele só quer matar inseto e foda-se. Ele tá fazendo isso pelo amor do jogo. Dinheiro é o de menos. É o melhor dia da vida dele, simplesmente. E agora é a incrível cena mais marcante do filme que o vagalume e o besouro entram no pinto do exterminador, atravessam o canal urinário de alguma maneira, vão pro intestino grosso e saem pelo cu dele. Né? Não, não é isso. A minha mente me enganou. Eu jurava desde sempre que era isso, mas não é. Eles mordem o saco dele e saem pela parte de trás. É só isso. Nada de atravessar canal urinário. Que bagulho sem graça. Eu realmente pensava que era isso que acontecia. Imagina a dor disso. Mas enfim, o Lucas tem a incrível ideia de colocar a poção no ferrão do marimbondo. E quando o exterminador recebe a bocada, o cofrinho dele fica exposto. O que não devia fazer diferença, porque o pescoço e o rosto dele já estava exposto há muito tempo. Então, com a abertura de rego, eles picam o pobre do homem, que na mesma hora já sofre os efeitos da injeção de microcefalia instantânea. Olha que paia. Abriram o código-fonte do maluco e adicionaram mais um no número de cromossomo dele. Eu tô brincando, gente. Eu tô brincando. Brincadeira. Eu não posso brincar mais, não. E depois dele também se rebaixar da homem de 1,60 m, ele é obrigado a fugir de bicicleta. E o Lucas finalmente é aceito como formiga de verdade. Aí ele ganha um chapéu pontudo e é aceito na comunidade de ódio às verdes. Só que é claro, o Lucas é obrigado a voltar pra casa, pra família que ele não gosta. Porque se ele ficasse no formigueiro, as crianças que assistissem o filme ia começar a ter ideia e querer fugir de casa. Então tem que voltar pra bosta da família, se vestir desse jeito. Ele despede de todo mundo do formigueiro, cresce de novo, a família dele volta de viagem, ele pede desculpa pra mãe, super emotivo, tô chorando. E assim que a família dele some de vista, os mesmo bully do começo do filme reaparece. Mas dessa vez é diferente, o povo ficou do lado do Lucas. Todas as crianças baixas se revoltam contra o bullying e faz ele sair correndo. E com isso o filme acaba. E o que eu achei? Legal, gostei bastante. Uns 7,5 mais ou menos. Eu gostei praticamente o mesmo tanto de quando eu era criança. Nem uma decepção e nem surpresa. Eu até que queria, mas eu não tenho muito o que falar. A animação é muito esquisita em ser humano, mas super bem feita nas formigas. É muito esquisito. A única coisa que eu consigo diferenciar entre minha memória e reassistindo era que eu literalmente não entendi o porquê que as coisas estavam acontecendo. O porquê da cena do telefone, o porquê da avó do Lucas estar falando com o ralo, o que era contrato e por que o sapo vomitava. Pra mim o filme era quase que uma série com um episódio solto, porque pra mim nada tinha sentido e as coisas só meio que acontecia, mas de resto é cuspido e escarrado tudo que eu lembrava como realmente acontecia. Nem parece que eu assisti esse filme pela última vez há 10 anos atrás. Se pá que eu faço vídeo dos outros filmes, talvez, eu não sei. Acho que esse é o melhorzinho dos 3 que eu escolhi, então né, é o que mais anima, mas não sei, talvez, se pá, quem sabe. Mas é só isso mesmo, valeu.